Bom dia, é muito bom estar de volta. Passei um tempinho fora, estava de férias, peguei um tempo. Estou casado agora, né? Amém. Melhor época para casar, né? Ainda mais nesse mês da família, que a gente tem falado tanto sobre isso. Então, voltar para a igreja já pregando sobre o tema família é muito bom e muito desafiador, porque eu tenho que me colocar diante da palavra e avaliar: será que eu estou indo conforme o que a Bíblia fala para ter uma família de acordo com o que Deus sonha, com os padrões de Deus? E uma coisa que eu fiquei pensando, eu que estou começando a minha família agora como marido, eu fiquei pensando, como na verdade eu posso alcançar, ou como ter a bênção do Senhor para a minha família? O que eu preciso ter, o que eu preciso fazer para eu conseguir ter o favor de Deus para a minha família? Então, o que a gente vai falar essa manhã, a gente vai estudar um pouco da palavra para entender o que é a bênção do Senhor e como ter a bênção do Senhor em nossas casas. O que Deus espera, o que Deus pede para que nós tenhamos, para que isso realmente aconteça em nossos lares. Então, já vou pedir para vocês abrirem no Salmo 128. Deixa aberto nesse salmo. É um salmo bem conhecido, é um salmo famoso. Então, assim, a gente vai começar a aprofundar para compreender melhor o que o salmista ali quis trazer e quais foram os princípios e ensinamentos que, desde aquela época até para os nossos dias de hoje, eles são essenciais para o nosso lar. Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é muito bom. E só por isso já é mais do que motivo de estarmos te adorando. Porque o Senhor é Deus, é a nossa principal razão de adoração. Mas, ainda assim, sendo Deus, sendo esse Deus tão grande, maior que tudo, o Senhor se preocupa conosco. O Senhor se preocupa individualmente com cada um, Pai. Você se preocupa com o nosso lar, com o nosso coração, com nossas famílias. Te agradecemos por tão grande amor, tão grande cuidado. E pedimos nesse momento, Pai, fale aos nossos corações, nos desafie, quebrante os nossos corações, nos ensine aquilo que o Senhor tem em sua palavra. E molde as nossas vidas para sermos conforme o Teu querer, Deus. É o que eu te peço nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu vou estar lendo na Nova Almeida atualizada, na NAA, vocês podem acompanhar na versão de vocês, o Salmo 128. Valeu o capítulo inteiro, depois a gente vai se debruçando, vai estudando parte por parte, tudo bem? Vamos lá, começa assim, Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Esse é um texto famoso, é um texto conhecido, é um texto muitas vezes que várias pessoas abrem, bem-aventurado, como é bom ver essa palavra, é uma palavra cristã tão comum de escutar, mas em outras versões fala, como é feliz. Como é feliz aquele que teme o Senhor. Esse salmo, toda vez que a gente pensar em salmo, naquela questão da canção, esse salmo é dividido em 3 partes. Ele começa no primeiro versículo, dando a ideia, depois ele descreve o que é a bênção, e depois ele conclui como se fosse uma extensão até dessa bênção. Então, a ideia principal, onde a gente começa a compreender esse salmo, você começa no primeiro versículo falando, como é feliz aquele que teme o Senhor e que anda em seus caminhos. E esse primeiro versículo desse salmo, ele já inicia dessa forma, porque ele é um contraponto até o Salmo 127. Porque o Salmo 127 começa com o versículo 1. Se o Senhor não constrói a casa, e o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la como sentinelas. Então, o primeiro versículo, ele já faz direto um paralelo com o capítulo 127. Por quê? Porque ali ele fala, ó, você que trabalha, você que se esforça, isso não tem valor. Mas aonde está o valor de um homem do lar? Aonde está o valor verdadeiro de uma pessoa que busca a bênção do Senhor? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Então, compreender aonde eu inicio, aonde tem que estar o meu coração, é o primeiro passo para entender como realmente alcançar essa bênção que hoje em dia é tão falada.
Atualmente, com essa teologia da prosperidade, com esse movimento tão forte, muitas vezes se fala sobre isso. Só que se traz a ideia errada do que é bênção, do que é até prosperidade. E se coloca como se fosse uma troca. Eu ofereço algo para Deus e Deus me concede aquilo que eu quero. Mas a verdade, o que Deus nos pede é tema ao Senhor. Tema ao Senhor de todo o seu coração. E temor é uma ideia complexa na Bíblia. Quando você pensa em temor, porque temor não é diretamente medo. Temor talvez tenha aquela ideia de respeito. Eu gosto muito, eu lembro quando eu era mais novo, eu li As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, eu sou apaixonado por essa história, todos os livros são maravilhosos. Pais, um conselho, você quer que seu filho leia algo, quer que tenha um bom conteúdo? Dá Crônicas de Nárnia para ele. É maravilhoso, é simples, mas tem um ensino desde o princípio. É baseado, a história é construída em cima de histórias bíblicas. E em Crônicas de Nárnia tem um personagem conhecido que aparece em todos os livros, que é Aslan, o leão, que ali simboliza Deus. Em alguns momentos é Jesus Cristo, outro Deus Pai, outras vezes o Espírito Santo. Então Aslan ali simboliza Deus. E é legal que no primeiro livro ele vai narrando como Aslan criou Nárnia. Mas é interessante ver como ele descreve Aslan. Aslan é demonstrado como esse leão majestoso, bonito, que você olha e fala assim, nossa, uau, eu quero chegar perto, eu quero tocar, eu quero fazer carinho, olha que bonito esse animal. Mas ao mesmo tempo que você olha para Aslan, aquele animal bonito, que te chama a atenção, você fala assim, não, calma, mas olha o tamanho, olha a força. Você olhava para Aslan, claramente ele podia te destroçar num segundo. Isso é temor. Temor é aquele sentimento de respeito, onde você olha para assim, nossa, o meu Deus é incrível, Ele é grande, Ele é majestoso, Ele me ama, Ele cuida de mim. Mas terrível é cair nas mãos desse Deus. Essa é a ideia de temor. Então, onde começa a ideia de conseguir a bênção do Senhor para a minha família? Começa na ideia de compreender e temer a Deus. Eu conhecer verdadeiramente quem é esse Deus. E quando eu conheço simplesmente um lado do que eu gosto de Deus, eu não conheço verdadeiramente Deus. Deus não fica disputando em seu interior sobre amor e justiça. Ah, será que Deus me ama mais ou será que Ele será mais justo? Ou seja, vai me condenar pelo... Será que Deus é pleno em todas as suas características? A plenitude de Deus em todos os seus valores, em nós existe essa divergência no coração. Às vezes eu amo mais, às vezes eu quero ser mais justo, às vezes eu quero ser mais vingativo. Deus não tem isso, Deus é pleno em tudo. Então, quando eu olho para Deus, eu tenho que compreender que Deus, Ele é tão amor, Ele é tão amoroso, Ele é tão bondoso, Ele é tão compassivo, quanto Ele será justo. Quando muitas vezes Ele irá sim agir com severidade para nos trazer algum ensino de obediência a Ele. Isso é temor. E se eu não compreendo isso de Deus, eu nunca vou conseguir realmente temer a Ele, para me chegar e falar assim, Deus, eu quero viver de acordo com os seus princípios. Porque o texto, no versículo, ele vai assim, ó, aquele que teme o Senhor e que anda em seus caminhos. Provérbios já traz isso, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando eu temo o Senhor, eu começo a compreender mais o Senhor, eu começo a buscar mais a Deus, eu começo a compreender até o que Ele tem para nossas vidas. E isso é sabedoria. Então, nesse próprio versículo, nesse versículo 1, eu consigo desdobrar vários outros ensinos necessários para compreendermos como devemos viver. Mas tudo começa com temor ao Senhor. Então, aonde vai começar minha bênção? Ao olhar para Deus, ao conhecer cada vez mais Deus, a entender cada vez mais que o amor de Deus, a justiça de todas essas características desse Deus tão infinito. Apesar de nunca realmente sabermos 100% quem é Deus, porque Ele é infinito e passarmos a eternidade conhecendo Deus, temos a obrigação de hoje buscarmos a Deus de todo o coração, para conhecer Ele cada vez mais. Mesmo sabendo que não teremos condição, enquanto vivos, de compreender Deus completamente, porque Ele é infinito. Mas até lá, meu coração irá se desdobrar na palavra, em oração, para saber quem é esse Deus e a quem eu devo dar meu verdadeiro temor. Quem é esse Deus que me ama, mas que é justo, esse leão majestoso e bonito, mas ainda assim forte o suficiente para me despedaçar se necessário. Então é ali que começa, nessa imagem começa a bênção do lar, ao conhecer Deus e temer a Ele. Então o primeiro passo é esse, nesse salmo, mas aí depois ele vai descrevendo o que é essa bênção, porque também muitas vezes temos a concepção errada do que é ser abençoado. Pegamos nossos desejos, nossas vontades,
e colocamos diante de Deus, assim, Deus, bênção para mim é isso aqui, ou você me dá o que eu estou pedindo, ou eu não sou abençoado, ou você me dá aquilo que eu quero, ou não há prosperidade. Isso é uma mentira, porque na verdade a bênção e a prosperidade também vem diretamente daquilo que Deus traz para nós. Deus vai definir, vai dizer realmente o que é melhor para nós. A Bíblia muitas vezes fala isso constantemente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus planos são maiores que os seus, confia o Senhor nos teus caminhos, não se apoie no seu próprio entendimento. Deus tem algo melhor, Deus tem uma bênção verdadeira, Deus tem aquilo que é verdadeiramente bom e necessário para o seu lar, para a sua casa. Então ele começa no versículo 2, fala assim, versículo 2 para frente, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz, e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor de sua mesa. Então, nesses dois versículos, o 2 e o 3, você tem dois princípios ali do que é realmente ser abençoado. Primeira coisa que ele começa falando sobre o serviço, sobre o trabalho, o valor do trabalho. Muitas vezes tem a ideia que trabalho é fruto da queda, e não é verdade. Adão foi dado trabalhos para Adão, serviços para Adão antes da queda. Você irá cuidar do jardim, você irá nomear os animais, você irá povoar a terra. Tem serviço, já tem obrigações para Adão desde o início da queda. A questão é que depois da queda, a ideia é que o nosso trabalho seria pesado, é cansativo, do seu suor você colherá da terra. Então até no próprio capítulo 127, ele fala exatamente, você que trabalha, você constrói a sua casa, você serve, você guarda, você busca sentinelas, mas nada disso tem valor, se o Senhor não o acompanhar. Então aí quando ele começa o 128, no versículo 2, ele fala, você vai desfrutar, você terá prazer no seu trabalho, você será feliz. Por quê? Porque você teme o Senhor. Porque o seu trabalho está debaixo do cuidado de Deus. O seu trabalho está debaixo dos princípios que Deus já traz em sua palavra. E como você já vive esses princípios, até o seu trabalho, que é pesado muitas vezes, que do suor você colhe da terra, dali você tira alegria, quando você olha, Deus tem sido bom, Deus tem cuidado de mim até no meu serviço, Deus tem sido bom comigo, Deus tem me dado alimento para cuidar do meu lar, Deus tem me dado condições para pagar as contas da minha casa. Do seu trabalho, ao temer ao Senhor, você será feliz e próspero. E prosperidade, irmãos, não é você ser rico. A Bíblia nunca prometeu riqueza e mais riquezas financeiras para aqueles que são da igreja. Você se converteu? A partir de agora, então se prepare que você vai ser o próximo Elon Musk. A gente sabe que não é bem assim. Mas Deus promete sim prosperidade, Deus promete que irá cuidar. O Novo Testamento fala claramente que Deus vai cuidar daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos. E mais, a Bíblia fala tanto de um Deus bom, de um Pai carinhoso, que nos dá presente, que cuida de nós naquilo que muitas vezes nem precisamos. Isso é prosperidade, é saber que Deus está à frente cuidando da nossa necessidade, daquilo que verdadeiramente precisamos de a cada dia. E quando tememos ao Senhor, confiamos nele, sabemos que Ele é Deus Todo-Poderoso, podemos colocar nosso coração num lugar que realmente nos dá tranquilidade. Ao invés de me apoiar no meu trabalho, dizendo assim, se eu não trabalhar constantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu não terei como pagar minhas contas, e isso vai deixando sua família de lado, vai deixando seu lar, vai deixando de dar atenção para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, e ali você começa a se apoiar na sua própria força, naquilo que você faz, para conseguir a bênção, para conseguir a prosperidade, para conseguir a condição. Mas o que a Bíblia fala é, trabalhe, faça a sua parte, se esforce, não seja preguiçoso, não seja negligente, faça aquilo que está em tuas mãos, mas saiba que quem vai cuidar de você não é o seu próprio esforço, é a bênção do Senhor quando você teme Ele. Então trabalhe realmente com vontade, sabendo que o que você tem, o seu serviço foi bênção de Deus, e Deus espera que você seja um exemplo onde você está. Mas saiba que o seu trabalho, você pode ser o melhor funcionário, se esforçar o máximo possível. Isso não tem valor, se você não for alguém que teme verdadeiramente Deus. Então a alegria do serviço, a primeira bênção de Deus para o seu lar, é saber que Deus dará condição para você, porque você o teme,
porque você confia nele, porque os princípios dele regem o seu caminho. Isso é bênção no seu trabalho. E sim, a gente vai comemorar muitas vezes uma promoção, aquela situação de você conseguiu bater uma meta, você, bênção de Deus, que bom que o seu salário aumentou e que Deus tem cuidado de você. Mas isso é simplesmente resposta de temor a Deus. Porque tem muita gente que vai se esforçar muito, vai receber altos salários, mas no final das contas, tudo aquilo será em vão. Tanto é que a taxa, infelizmente, de suicídios é muito maior em pessoas de classe média alta, ricos. Por quê? Porque trabalham, se esforçam, têm promoção, têm dinheiro, têm aquilo, mas nunca encontram felicidade. Porque no final das contas, tudo aquilo é em vão. A alegria está em temer ao Senhor. O prazer da vida está em ver o seu coração e o seu lar temendo ao Senhor. Você pode morar no melhor lugar, no melhor apartamento em Vitória. Ali na praia, na cobertura, duplex, você pode ter tudo. Se você não teme ao Senhor, tudo aquilo será em vão. Tudo aquilo será passageiro. E continuando, no versículo 3, ele sai até daquela questão pessoal, onde eu temo ao Senhor, eu faço minha parte, eu trabalho, eu me esforço, temendo ao Senhor, e Deus cuida, e entra no nosso próprio lar. E ao entrar no lar, ele dá essas duas imagens, da mulher e do filho, que diz, sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor de sua mesa. Aqui ele traz a ideia exatamente daquele lar que cresce em harmonia, aquele lar que cresce em unidade, aquele lar que é frutífero dentro do próprio lar. Porque muitas vezes, ao sair de casa, é muito comum, e isso é muito triste de ouvir, alguns adolescentes dizem assim, você não conhece meu pai dentro de casa. Você não conhece a minha mãe dentro de casa. Isso é doloroso de ouvir às vezes. Eu também sei que muitos adolescentes forçam a barra, tá, pais, para tentar chamar a atenção, para não assumir a culpa também quando são necessários. Mas o nosso lar, dentro de casa, não fora, não no ambiente onde está todo mundo olhando, é ali que se avalia realmente como tem sido o desenvolvimento do nosso lar. O texto começa, sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar, e seus filhos ao redor de sua mesa. Quer avaliar o seu caráter? Quer avaliar como está o seu coração? Quer avaliar verdadeiramente o seu procedimento como cristão? Pergunta para sua esposa. Pergunta para os seus filhos. Filhos, quer saber como você realmente está? Pergunta para o seu irmão. Porque os pais, às vezes, também são um pouco carinhosos. Não quero ser. Pergunta para o seu irmão. O irmão, geralmente, tem aquela função de sair rasgando, né? Não tem dó. Eu e minha irmã era assim. Às vezes, nossos pais tentavam vir conversar com a gente, com um jeitinho. Minha irmã já vinha com os dois pés no peito e assim, parou. E eu era a mesma coisa. Então, muitas vezes, quer fazer uma autoavaliação, quer que alguém te avalie verdadeiramente, sem medo? Pergunta dentro da sua casa. Ali sim você vai saber como tem sido o seu coração, ali sim você vai saber como tem sido o seu procedimento. Porque geralmente dentro de casa não tem como, a gente não consegue colocar uma máscara e tentar segurar o nosso pior lado 24 horas por dia. É impossível. Quando eu casei, muita gente fala assim, já te dá uma dica para você já saber, já compreender isso, para você não te assustar. Eu sei que você e a Bia são muito amigos, vocês conversam muito, tem muita intimidade, é muito bom isso, mas saiba que você vai verdadeiramente conhecer ela quando vocês passarem a morar juntos. Porque ali, 24 horas, não tem como. O coração mostra, o coração fica vulnerável, mesmo sem você querer. Você pode tentar segurar o máximo possível. No seu lar, você não tem como. Sua esposa, os seus filhos saberão o pior de você. E eles verão isso, eles terão que lidar com isso. Mas um homem que teme o Senhor, uma mulher que teme o Senhor, os filhos que temem o Senhor, a sua própria casa vai crescer em unidade cada vez mais. Não quer dizer que não haverá pecados, não quer dizer que não haverão falhas, não quer dizer que nós muitas vezes no convívio não iremos ferir um ao outro. Somos pecadores. Infelizmente, iremos falhar um com os outros. Mas haverá perdão, haverá graça, haverá paciência. O temor do Senhor vai guiar o seu lar, dentro dele.
Não avalie o seu coração se simplesmente sua família inteira vem para a igreja, tá? Isso é muito pouco. Não avalie o seu lar se toda a sua família participa da EBD. Glória a Deus por isso, muito bom. Mas pensa, como foi durante a semana quando vocês não estavam com ninguém perto? Marido, como você conversou com sua esposa no quarto, à noite, para avaliar algum problema que aconteceu? Esposa, como você agiu com seu marido nesse momento? Filhos, como está a obediência aos seus pais? Pais, como está o cuidado e o valor que se dá para os seus filhos? Nesse momento, você vai começar a avaliar o seu próprio coração. É a parte mais íntima. Eu lembro de um tweet da internet, um pastor escreveu assim, que ele tinha acabado de casar, e foi muito interessante, assim, ó, na minha vida inteira, nada me santificou mais do que o casamento. Nada te desafia, nada te coloca contra a parede, nada te faz olhar para o pior de você, do que dentro da sua própria casa, no seu lar. Do que o seu casamento, do que relacionamento. Com a minha irmã era muito legal de casar, porque ela que me mostrava assim, ó, eu fui casar há pouco tempo, a Fernanda teve uma fala que, sim, foi dela, ela soltou. Falei assim, agora você vai casar, porque a Bia, ela é uma pessoa que gosta de falar, gosta de conversar, gosta, e ela falou assim, agora você vai ver como é que é, você se prepara, porque você sempre reclamou de uma característica minha e do papai, e agora você vai conviver isso dentro da sua própria casa, porque a Bia tem isso também. Aí eu falei, reclamei, murmurei dentro de casa, e falei assim, precisa aprender. Então, assim, muitas vezes é esse relacionamento que passa desapercebido, mas que muitas vezes nos faz olhar para dentro e ver o que precisamos mudar. Continuando no texto, e é interessante que ali no versículo 4, ele volta exatamente, ele traz essas duas ideias de bênção no trabalho, de felicidade verdadeira e de um lar que cresce em unidade, e ele volta para a questão, esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Eu comecei até falando do que era prosperidade, que prosperidade não é aquilo que meu coração deseja. Prosperidade, bênção do Senhor, é você poder trabalhar os seus dias e ainda assim ver o cuidado de Deus. Saber que Deus está cuidando. É ver o seu lar crescendo pelos cuidados de Deus. Isso é bênção. Bênção não é você ter um maior apartamento. Você poder dar todos os presentes que você nunca teve para o seu filho. Isso não é bênção. Isso pode ser um presente de Deus, um cuidado, um mimo. Mas bênção é poder ter alegria em saber que Deus está cuidando. E saber que a sua casa cresce em amor e unidade debaixo desse mesmo cuidado. Porque você teme a Deus. Porque você confessa diante de Deus, Deus, eu não sou capaz de sozinho de cuidar do meu lar. Eu não sou capaz de ser um bom marido, de ser uma boa esposa. Eu não sou capaz de ser um bom filho. Eu não tenho essa condição interna dentro de mim. Porque dentro de mim só existe o pior. Dentro de mim, se depender só de mim, eu vou fazer tudo errado. Eu vou ser egoísta, eu vou ser injusto, eu vou ser vingativo, eu vou ser agressivo, eu vou fazer tudo o que eu puder para ter o que eu quero. Mas quando eu temo ao Senhor e deixo Deus dirigir o meu coração, eu encontro forças para realmente viver de acordo com aquilo que Deus espera. E experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É debaixo do temor do Senhor que essas coisas começam a acontecer em nosso lar. Quando bater a dificuldade, tema ao Senhor. Fale, Deus, o Senhor é grande, o Senhor é bom e o Senhor é poderoso. Me dá forças para lidar com a dificuldade. Quando estiver tudo bem, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é grande, é poderoso. Me dá forças para conseguir manter as coisas como estão agora. E que a gente possa continuar crescendo. Nunca é sobre nós, é sempre sobre Ele. E no versículo, continuando, caminhando já um pouquinho para o final desse capítulo, ele continua, que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver, que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. E aqui é muito legal que ele até agora, ele sai daquele centro familiar, porque o texto do versículo 1 ao versículo 4 vai estar sempre dentro da sua casa. Vai estar sempre dentro dessa intimidade sua. E vai trabalhar primeiro, antes de tudo, o seu próprio coração. O seu lar, o cerne, o núcleo familiar. Mas a partir do versículo 5 e versículo 6, ele expande. E ali quando ele sai desse centro familiar, ele vai indo até além. Que ele começa, que começa em Sião e veja a prosperidade de Jerusalém.
Saia do cerne da sua família e comece a perceber que a bênção do Senhor, quando o seu lar, quando a sua casa, quando você teme ao Senhor, o seu lar é um lugar abençoado por Deus, irá começar onde você está, e essa bênção irá se expandir, irá ir além. Eu, quando estava casando, foi muito legal de ver, e é automático isso, a gente começa a observar os casamentos. Eu começo a observar casais de longe, para ver como é, porque você fica meio que inseguro, assim, meu Deus, eu vou casar. Meu Deus, eu vou ser marido, eu tenho que... E aí, será que eu tenho condição? Como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, esse é meu pecado. Então você começa a observar as famílias à sua volta. Muitas vezes em silêncio. Alguns mais perto, alguns casais eu chamava para perto para conversar. Mas você começa a se avaliar. Será que eu estou pronto? Será que eu tenho condição? E aquele casal? Aí você começa a observar como o marido trata a esposa. Na minha casa eu sempre tive um bom exemplo. Meu pai foi um exemplo de homem do lar. Na minha adolescência eu era um pouco rebelde, tentava, não queria ver, não queria aceitar, porque queria assumir o controle da minha vida, mas meu pai foi um exemplo de homem. E é muito legal de observar isso e hoje compreender e tentar reproduzir algumas coisas que meu pai fazia. Eu lembro que, foi acho que em 2013, meus pais fizeram 25 anos de casado, em 2013, 20 anos de casado, um dos dois. Então tinha as bodas lá bonitinhas, eles fizeram tipo uma renovação de votos. Eu tinha acabado de fazer um primeiro ano em São Paulo de seminário, depois eu voltei antes de concluir. Mas meu primeiro ano foi em 2012. Eu fiz, meus pais falaram assim, Léo, como você está fazendo? Você estudou? Prega pra gente. Aí fui lá, preguei, mas o que mais marcou, acho que aquela noite, foi meu pai falando, teve uma frase que eu não sabia disso. Meu pai falou assim, durante todos esses anos, todo dia que eu acordo, eu olho para você e eu falo, você está mais bonita do que ontem. Eu te amo ainda mais. Aquilo ali me quebrou. Eu falei, nossa, 20 anos, e eu não sabia disso. Meu pai não é o cara mais comunicativo, mas ele se esforçava para que minha mãe se sentisse amada, se sentisse querida. Eu nunca imaginei isso. Esses pequenos detalhes você começa a observar. Isso vai expandindo. Isso vai indo para fora, naturalmente. Um jovem como eu, que acabou de casar, vai observar os casais da igreja. E observar como eu como homem, observar como o homem está tratando a sua esposa. O que eu preciso aprender, o que eu preciso observar. É natural. As meninas vão observar naturalmente as mulheres da igreja. Como é que tem sido? Você vai observar aquele casal que é modelo. Você vai assim, nossa, esse é um casamento que eu quero. É assim. Então para ter esse tipo de casamento, para ter esse lar, eu tenho que mudar isso em mim, eu tenho que avaliar isso em mim. Começa aí, expandir. E aos poucos é legal que o texto começa, que o Senhor o abençoe desde Sião, e você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Depois de um tempo, essa prosperidade se torna visível mesmo. As pessoas vão vir e falar assim, nossa, olha, muito obrigado, um dia eu estive falando isso, um dia eu observei isso em você, isso mudou a minha vida, isso mudou a minha casa. Eu aprendi o que era ser um homem melhor, porque eu vi você agindo dessa forma, e eu vi que eu não estava fazendo isso. Eu aprendi o que é ser uma esposa melhor, porque você estava fazendo esse tipo de ação, cuidando dos seus filhos, uma mãe melhor, um pai melhor. Uma casa abençoada por Deus, que teme ao Senhor, será modelo, será exemplo, naturalmente. É aquela ideia do copo que está cheio, e que uma hora começa a transbordar. Começa a transbordar e vai molhar em volta. Vai alcançar, nem que seja só a beirada do pé, mas vai molhar em volta. E por último, nessa ideia de bênção, ele termina com o próprio versículo 6, que ali vai para o outro núcleo familiar. É muito legal que você vê essa sequência de aonde começa a bênção e como ela vai se desdobrando, onde ela vai se estendendo. E no último versículo fala que você viva para ver seus netos. Quando estava estudando esse texto, um autor falou assim, a maior bênção de uma família é quando os filhos têm filhos, e você pode ver que você criou o seu filho, sua filha tão bem, que os princípios que você deu para eles, agora estão sendo aplicados na vida dos seus próprios netos. Não parou ali, continuou. Aquele cuidado, aquela ação, o temor ao Senhor permaneceu e foi para os seus netos. Saiu do seu núcleo familiar, começou a transbordar para outras pessoas que você talvez nunca saiba, até chegar nos seus filhos, que agora têm filhos, e que vai recomeçar o ciclo, mas porque você foi um homem, uma mulher, que temia o Senhor, e seus filhos viam isso dentro de casa. Quer bênção no seu lar? Quer um lar próspero?
um lar frutífero, tema o Senhor. Coloca o seu coração diante deste leão, que vai destroçar, que é terrível de cair na mão desse Deus, mas que ama e cuida, que é longânimo, compassivo, que vai querer te pegar no colo e falar assim, meu filho, você se arrepende? Você entende que você está errado? Você quer mudar de vida mesmo? Então vem comigo. Vem comigo que eu vou transformar aquilo que você não é capaz de transformar. Vem comigo que eu vou te ensinar, vou te pegar pela mão, eu vou te levar. Tema a mim, confie em mim, que eu farei tudo o que for necessário para que o seu lar seja um lar abençoado. Nesse mês da família, talvez começar caminhando até para o final do mês, né? Começar a avaliar agora, como será que está o seu lar? Você consegue dizer com total certeza, eu tenho um lar abençoado? Eu tenho um lar próspero? Se não, ao invés de começar a olhar para o lado, assim, não tem, porque a minha esposa, o problema é a mulher que tu me deste, Senhor. Porque o meu marido é assim, se coloca diante de Deus, assim, Deus, o que eu preciso fazer? Filhos, ao invés de olhar para os seus pais, porque meu pai não me entende, minha mãe é impossível de lidar. Comece a olhar para Deus, assim, o que eu estou fazendo de errado? Onde está o meu temor ao Senhor? Aonde está o meu coração? Se você precisa olhar muito para o lado, para justificar as brigas, é porque talvez a briga está começando em você. Porque alguém que ama o Senhor não precisa olhar para o lado, vai simplesmente falar assim, Deus, eu quero simplesmente paz. Eu não preciso ter razão, eu não preciso ser o vencedor da guerra, ser o principal campeão dessa briga, não. Deus, eu quero que meu lar seja frutífero, eu quero unidade, eu quero amor, eu quero companheirismo. Não interessa quem começou, com quem está a razão, não é essa a questão. Eu e a Bia, a gente está lendo um livro juntos, e é muito legal que eu falei com ela, amor, teve algo que me marcou muito nesse livro. Que era a imagem, um casal que estava lendo, estava contando um pouco da situação deles, e eles falaram assim, que quando eles começavam a ter algum problema, eles não olhavam assim, com quem está o problema, ou quem é o motivo, ou qual é a razão. Eles falaram assim, a imagem que eles eram foi, a gente segurava a mão um do outro, olhava para frente e via o problema à nossa frente. O problema não é dela, não é meu, o problema não é dos nossos filhos, o problema está à frente, é o inimigo que juntos iremos enfrentar. Não interessa em qual coração está. Somos uma família, e juntos como família, temendo ao Senhor, iremos enfrentar juntos o problema. O problema está à frente, não está do meu lado. Meu inimigo não é meu marido, meu inimigo não são meus filhos, meu inimigo não é minha esposa, meu inimigo não são meus pais. O inimigo está à frente. E os companheiros de batalha, este sim, é meu marido, minha mãe, meu pai, minha esposa. Tema o Senhor, e acima de tudo, lembre que quem vai conduzir toda essa batalha, o general que vai nos ensinar e nos capacitar a enfrentar os desafios, é Cristo. Tema a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é feliz aquele que teme o Senhor e que anda em seus caminhos. Vamos estar orando para estar encerrando? Eu quero deixar como desafio para que você possa se autoavaliar em casa. Às vezes, talvez perguntar, se você quer um pouco além, pergunta dentro de casa. Pergunta para sua esposa, para os seus filhos. O que mais incomoda em vocês? O que mais incomoda que eu faço em casa que vocês não gostam? O que vocês acham que está muito ruim que eu preciso mudar? Faz essa pergunta dentro de casa, com o coração aberto, sem precisar revidar. Pergunta para mãe, pergunta para os seus filhos, o que mamãe faz que irrita tanto vocês? Que vocês não gostam. Filhos, pergunta para os seus pais, o que vocês acham que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer diferente para ser um filho melhor? Faça essa pergunta dentro de casa. Sejam sinceros para responder. E respondam com amor. Não é o momento de você agora é minha vez, agora eu vou falar tudo o que eu tenho para falar. Não. Agora eu vou amar minha família de todo o coração e vou ajudar meu pai, minha mãe, meus filhos a crescerem em Deus, a serem homens e mulheres melhores que amam a Deus. Pai, como é desafiador estar dentro de um lar com uma outra pessoa. Porque neste momento nos tornamos completamente vulneráveis. É impossível esconder o nosso pior dentro de casa.
A gente pode lutar, se esforçar o máximo possível para botar uma máscara e parecer o melhor homem, a melhor mulher, o melhor filho. Mas a verdade é que dentro do lar, todas as nossas máscaras caem. O melhor e o pior de nós aparece completamente. Mas a tua palavra diz que há solução, que há uma forma de lidarmos melhor com isso. E essa forma é temer ao Senhor, é compreender quem o Senhor é verdadeiramente, conhecer mais do Senhor, conhecer mais das suas características, saber mais quem é o nosso Deus. Nos colocar diante dele e falar: Deus, eu preciso do Senhor. O Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus infinito, só o Senhor é capaz de mudar corações. Faz a obra em mim, faz a obra que eu não sou capaz de fazer. E isso, Pai, a tua palavra diz que quando nos colocamos diante do Senhor, neste momento sim que recebemos a bênção. A bênção não é material, a bênção não é o que o mundo fala, a bênção é estar diante de Ti, saber que o Senhor tem cuidado do nosso lar, e isso nos gera paz, nos gera tranquilidade, porque sabemos que o Senhor vai nos dar toda a condição de pagar aquela conta que está atrasada, o Senhor vai nos dar a condição de botar a comida na mesa. Eu posso me matar de trabalhar, mas eu jamais terei a alegria se eu não entender que quem faz a obra em meu lar é o Senhor, que quem me dá o sustento é o Senhor. O trabalho é só uma ferramenta que o Senhor nos permitiu e o Senhor colocou em nossas mãos, mas com muito ou pouco, meu trabalho só tem valor quando está debaixo do Teu cuidado. Pai, e eu te peço que o Senhor cuide dos lares, Pai, que as casas possam viver essa unidade, que possa ser um lar frutífero, que dentro de casa a gente possa realmente mostrar o nosso melhor cada vez mais e ver a transformação no nosso coração que vem do Senhor. Que a gente não venha na igreja com máscaras, escondendo quem somos dentro de casa. Que dentro de casa nossos filhos, nossa esposa, nossos maridos possam olhar para nós e falar: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. E poder chegar na igreja e falar assim: meu pai, minha mãe, os meus filhos são exemplo do amor de Deus. Eles não escondem, eles não fingem na igreja algo que eles não são em casa. Eles buscam ao Senhor em todo lugar. Abençoa esses lares, Pai. Desafia os corações a Te temer verdadeiramente. Desafia o meu coração a Te temer verdadeiramente, Deus. Transforma o que há errado em mim, para que eu possa me tornar aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja. E que ao Te buscar cada vez mais, Deus, que minha casa transborde, que meu lar transborde das bênçãos do Senhor, e que isso contagie, que isso afete as pessoas em volta, afete de forma positiva, que as pessoas possam olhar para o meu lar e ver algo diferente, e ver se aqui é um lar que está diferente, e eu posso falar com total certeza, é diferente porque na minha casa tememos ao Senhor, porque eu temo ao Senhor, porque a minha esposa teme ao Senhor. E que esse ciclo continue, Deus, que da minha casa abençoe outras famílias da terra, e que depois no futuro abençoe os meus filhos, os meus netos, e assim por diante. Mas que tudo comece no meu coração, temendo ao Senhor. Que eu assuma a responsabilidade de ser aquilo que o Senhor quer. Que eu não olhe para o lado e culpe quem está do meu lado. Que eu olhe para dentro de mim e sempre me pergunte aonde eu preciso mudar e crescer. Nos faz servos melhores. Nos faz homens e mulheres segundo o Teu coração, Deus. É o que eu te peço, que eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro. Amém.